Sempre tive um sentimento ruim ao ver espaços pequenos entre as coisas, espaços minúsculos e escuros onde uma mão mal cabe, mas muitas vezes a gente enfia em busca de algo perdido. É sempre algo importante que você perde nesses lugares, não é? Chaves do carro, um relógio, um celular, coisas que farão você colocar sua mão dentro sem pensar muito. O pior para mim eram os buracos dos espaços do meu sofá. Não era um medo racional. Tomei medidas para evitar procurar ali, acompanhando obsessivamente minhas coisas para não perdê-las. Por exemplo, minhas chaves estavam sempre penduradas no mesmo lugar e meu celular carregando ou dentro do meu bolso. O controle remoto da televisão que era o problema. Embora eu tomasse cuidado para guardar certinho, vez ou outra eu esquecia e ele caía no buraco do sofá. Eu pegava uma pinça ou qualquer outro objeto, porque não suportaria enfiar a mão ali. Estava cansado de viver assim. Me odiava por ter medo de algo tão idiota. Achei que tinha encontrado a solução perfeita quando vi um barbante à venda numa lojinha na esquina de casa. Era um barbante neon. Acabei comprando um monte de barbante laranja da cor das equipes de construção e dos cones de trânsito. Amarrei um pedaço em volta do controle remoto, deixando 1,80 m de comprimento para pendurar sobre minha mesa de centro. Funcionou lindamente. A partir daí, o controle remoto sempre foi fácil de encontrar. Aquele barbante era fácil de ver. Quando o controle inevitavelmente encontrava seu caminho entre o sofá, eu enrolava o barbante em um ângulo estratégico. Funcionou bem. Por que não fazer com outras coisas também? Comprei mais desse barbante, vários em cores diferentes, laranja, amarelo e verde. Os amarrei a tudo que era pequeno e facilmente perdível. Meus fones de ouvido, meu carregador, a tesoura da cozinha, até os saleiros e potes de pimenta. Funcionou tão bem que usei essa estratégia fora de casa também. Amarrei os barbantes amarelos em coisas que deveriam estar sempre comigo: meu celular, minhas chaves e minha carteira. Meus bolsos estavam sempre abarrotados de novelos de barbante amarelo. Para minha tranquilidade, era um preço pequeno a se pagar. No trabalho, amarrei barbantes verdes nas coisas que costumavam cair naquele espaço entre a parede e a mesa. As canetas, fita adesiva e grampeador. Era um caos ordenado. Havia um método para minha loucura, mas ninguém o entendia. Quando o meu chefe me chamou ao escritório para falar das reclamações dos outros funcionários sobre isso, fiz o possível para explicar. Ele não entendeu, mas não parei. Com o tempo, minha casa mais se assemelhava a um projeto de arte do que a um espaço residencial. Fios laranja brilhantes espalhados por todas as superfícies, em todas as direções, cuidadosamente dispostos, estrategicamente posicionados. Caminhar dentro de casa tornou-se um exercício de equilíbrio e flexibilidade. Mas mesmo assim, para mim, valeu a pena. É claro que não existe solução perfeita. Os problemas com esse método de organização começaram a surgir em pouco tempo. Os barbantes foram ficando emaranhados. Tornou-se difícil dizer quais amarras estavam ligadas a qual objeto. Passei muito tempo arrumando, desembaraçando tudo e vendo se nada tinha caído. Parei de convidar as pessoas para casa. Era cansativo explicar. Nenhuma explicação que eu pudesse dar parecia adequada. Eu sabia que era estranho, mas o que daria para fazer se aquilo me fazia sentir mais seguro? Houve outros problemas também. O menor movimento causava uma reação em cadeia. Os barbantes tremiam constantemente com apenas o menor toque. Até mesmo uma brisa através de uma janela aberta era suficiente para causar um movimento constante. Sempre vi movimentos na minha visão periférica,
apenas para perceber logo em seguida que era apenas um dos barbantes. À noite, eu acordava, porque vários fios roçavam suavemente na minha pele. Assim que percebia que era só o barbante, eu relaxava e voltava a dormir. Mas aquele momento inicial, meio adormecido, que sentia um toque inexplicável, era, confesso, aterrorizante. Depois de um tempo, me acostumei com o cutucar dos barbantes e parei de dar atenção. Até a noite em que acordei no chão. A princípio, eu não sabia que estava no chão até sentir o carpete. Incapaz de enxergar no escuro, esperei que meus olhos se adaptassem. Em pouco tempo, a mobília ao meu redor tomou forma, apenas um pouco mais escura que a escuridão ao meu redor. Depois de me orientar melhor, consegui sentar-me para alcançar a mesa de cabeceira e pegar minha luz negra. Senti resistência ao encontrar a luz e percebi, com a iluminação neon, que de alguma forma eu havia ficado preso nos barbantes. Grossos feixes de barbante estavam enrolados em minhas panturrilhas e no cotovelo esquerdo, bem esticados. Os barbantes se estendiam pela porta e pelo corredor, entrelaçando-se como se formassem uma corda grossa. Tentei me abaixar e me desembaraçar, mas era muito difícil. O pânico se instalou quando meu corpo se moveu inesperadamente. Os nós foram apertados por um puxão forte. Deslizei pelo carpete em direção à porta, ficando mais emaranhado enquanto lutava. Agarrei o batente da porta com a mão livre antes que pudesse ser puxado para fora. O batente da porta rangeu enquanto a madeira se esticava e deformava. Ouvi coisas quebrando na sala e o suave raspar de objetos sendo arrastados. Todos os barbantes se moviam em uma única direção. O puxão persistente não parava. O aperto dos barbantes ficou mais fraco enquanto eu tentava me segurar no lugar com toda a minha vida, até que meus dedos suados escorregaram. Lascas de madeira cravaram-se em minha pele e mais uma vez fui arrastado para a escuridão, cada vez maior, no final do corredor. Procurei móveis, qualquer coisa que pudesse encontrar, mas não encontrei nada. Me senti como um peixe na ponta do anzol, a presa de alguma monstruosidade invisível no escuro. O terror puro quase me deixou em pânico, mas meus instintos de sobrevivência entraram em ação. A natureza e a genética não me deram garras afiadas, mas eu ainda tinha dentes, e os usei, rasgando como um animal os barbantes que tinham torcido meu cotovelo. A fricção rasgou os cantos da minha boca, mas ignorei a dor e mordi o mais forte que pude, serrando os barbantes até que eles desgastassem e rompessem. Funcionou, embora minha boca estivesse queimando e ensanguentada. Longos e flácidos fios de barbante pendiam da dobra do meu cotovelo. Agora eu tinha controle de ambos os braços. Comecei a arranhar a calça do pijama, gritando de dor quando desloquei o tornozelo para me libertar do enorme nó. Eu me senti como um bicho numa armadilha, fazendo o que podia para me libertar, mesmo que isso significasse um ferimento. Finalmente livre, manquei pelo corredor. Foi fácil desviar dos barbantes quando eles começaram a convergir em um conjunto. Acendi a luz do corredor, usando a parede como apoio, enquanto me aproximava lentamente da cozinha. A adrenalina me manteve em movimento, mesmo quando eu não deveria conseguir ficar de pé. Não sobrou muita coisa da cozinha. Tudo que eu tinha amarrado já havia sido puxado para aquele emaranhado. Felizmente, o faqueiro não tinha ido longe. Por razões práticas, eu não tinha amarrado nenhum barbante em nenhuma das facas. Embora o faqueiro tivesse sido derrubado no chão, as facas ainda estavam guardadas lá dentro. Agarrei a maior das facas com a mão menos machucada. Com a faca na mão, manquei atrás dos barbantes até a sala. Quando acendi as luzes,
pude ver os objetos presos nos barbantes, todos sendo puxados para um só lugar, o buraco que eu sempre temi do sofá. Agora que estava mais perto, pude ouvir um som de sucção, como se meu sofá estivesse saboreando um prato de macarrão de barbante sendo sugado naquele abismo apertado. Comecei a usar a faca, cortando o barbante de neon, liberando todos os meus objetos que consegui antes que fossem sugados por aquela boca sem fundo. Ao nascer do sol, paguei para um cara tirar o sofá da minha casa e levar para o lixo lá de fora, e mais um dinheiro para que ele não fizesse perguntas. Mesmo à distância, da segurança da minha janela de casa, eu ainda conseguia ver aqueles fios de barbante no sofá. Se projetavam para fora da abertura sinistra, com apenas alguns centímetros de comprimento, como se fosse uma isca, para que eu estendesse a mão e puxasse a escuridão para dentro. Eu poderia recuperar tudo o que perdi apenas com um puxão dos barbantes, mas não, eu não morderia a isca. Eu sabia que algo estava esperando do outro lado para me puxar. Melhor deixar minhas coisas perdidas permanecerem perdidas. Apesar de todo o meu medo, sempre me lembrei de que um barbante pode ser puxado pelas duas pontas. Até a próxima. Obrigado.